No verão de 1945, enquanto o mundo ansiava pelo fim da Segunda Guerra Mundial, o céu sobre o Japão preparava-se para testemunhar o início de uma nova era, sombria, silenciosa e devastadora. Hiroshima tornou-se o palco da primeira explosão nuclear da história. 3 dias depois, seria a vez de Nagasaki. Bem-vindo ao Diário de Titus Valério. O início do jogo atômico. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. A Alemanha foi derrotada, humilhada e economicamente destruída. O Tratado de Versalhes impôs sanções pesadas, alimentando um sentimento de revolta e desespero entre o povo alemão. Foi nesse clima de crise que o Partido Nacional Socialista, liderado por Adolf Hitler, começou a ganhar força. Prometia restaurar o orgulho nacional, reconquistar territórios e transformar a Alemanha numa potência mundial. E o povo, fragilizado e desesperado, ouviu. Nos anos 30, Hitler tornou-se chanceler e rapidamente assumiu o controle absoluto do país. A Alemanha iniciou uma corrida armamentista e uma política expansionista agressiva. Em 1939, a invasão da Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, cientistas de vários países alertavam para uma nova e terrível possibilidade: a criação de uma bomba com base na fissão nuclear. Era o início do jogo atômico. Temendo que a Alemanha estivesse a desenvolver esse tipo de arma, os Estados Unidos lançaram o Projeto Manhattan em 1942, reunindo alguns dos maiores cientistas do mundo. A Alemanha acabou por se render em maio de 1945, antes de concluir qualquer projeto nuclear funcional. Projeto Manhattan. Em 1939, o físico Albert Einstein e o cientista Leo Szilard assinaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Nela, alertavam para o risco da Alemanha nazi desenvolver uma bomba atômica. Foi essa carta que deu origem ao que viria a ser um dos maiores e mais secretos projetos científicos da história, o Projeto Manhattan. Oficialmente iniciado em 1942, o projeto tinha um objetivo claro: construir a primeira arma nuclear antes que a Alemanha o fizesse. Para isso, os Estados Unidos investiram recursos quase ilimitados e reuniram milhares de cientistas, engenheiros e técnicos. O projeto teve instalações espalhadas por várias partes, mas os centros principais estavam em Los Alamos, Novo México, Oak Ridge, Tennessee e Hanford, Washington. O controle militar estava nas mãos do general Leslie Groves, enquanto a liderança científica ficou com o físico Robert Oppenheimer durante 3 anos. Trabalhou-se em absoluto segredo. Teste Trinity. 16 de julho de 1945. Deserto de Jornada del Muerto, no Novo México. Eram 5h29 da manhã. O mundo ainda dormia, mas estava prestes a acordar para uma nova era. A equipe do Projeto Manhattan preparava o primeiro teste de uma arma nuclear, a bomba de plutônio, codinome The Gadget. A operação foi batizada de Teste Trinity. Quando a bomba detonou, a luz da explosão foi tão intensa que cegou soldados a mais de 30 quilômetros de distância. A onda de choque fez tremer janelas a centenas de quilômetros, e uma nuvem em forma de cogumelo ergueu-se no céu, sinal claro de que algo totalmente novo e terrível tinha acabado de nascer. O cientista responsável pelo projeto, Robert Oppenheimer, citou uma frase do texto sagrado hindu Bhagavad Gita ao ver a explosão: "Agora, eu tornei-me a morte, o destruidor de mundos." A criação do menino pequeno e homem gordo. Depois do sucesso do teste Trinity, o Projeto Manhattan avançou rapidamente para a construção de 2 bombas nucleares reais, prontas para uso militar. Cada uma com um design diferente, mas com o mesmo propósito: causar destruição total. A primeira foi batizada de Little Boy, o menino pequeno.
Tinha um design mais simples e usava urânio-235. O seu funcionamento baseava-se num mecanismo de canhão. Duas massas subcríticas de urânio eram disparadas uma contra a outra para alcançar a massa crítica e iniciar a reação nuclear. Little Boy tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava quase 4 toneladas. Nunca foi testada antes de ser usada em combate. Era considerada confiável e estava pronta para ser lançada. A segunda bomba recebeu o nome de Fat Man, o Homem Gordo. Diferente da anterior, usava plutônio-239, um material mais difícil de manipular. Dia da explosão, 6 de agosto de 1945. Hiroshima, Japão. Era uma manhã clara, sem nuvens. A cidade estava tranquila. A população, em grande parte composta por civis, seguia a sua rotina. Ninguém sabia o que estava para acontecer. Às 8h15 da manhã, o bombardeiro norte-americano Enola Gay, pilotado pelo coronel Paul Tibbets, lançou a primeira bomba atômica da história da humanidade. Little Boy. A bomba explodiu a cerca de 600 metros acima do solo, sobre o centro da cidade. Num único segundo, uma luz intensa, mais brilhante que o sol, varreu Hiroshima. Uma onda de calor de milhares de graus Celsius vaporiza corpos instantaneamente. Pessoas que estavam mais próximas do epicentro simplesmente desapareceram, deixando apenas sombras gravadas nas paredes e no chão. A seguir, uma onda de choque devastadora destruiu edifícios num raio de vários quilômetros. Vidros estilhaçaram-se, estruturas colapsaram e incêndios espalharam-se por toda a cidade. Hiroshima transformou-se num inferno em chamas. Num só momento, mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente. Outras dezenas de milhares ficariam gravemente feridas, queimadas ou envenenadas pela radiação. Segunda bomba, em Nagasaki. 3 dias depois de Hiroshima, o mundo ainda tentava compreender o que tinha acontecido. Mas os Estados Unidos já estavam preparados para lançar uma segunda bomba. 9 de agosto de 1945. O alvo inicial era a cidade de Kokura, mas as condições meteorológicas impediram a visibilidade. O bombardeiro Boxcar, transportando a bomba atômica Fat Man, seguiu para o alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02 da manhã, Fat Man foi lançada. A bomba explodiu a cerca de 500 metros do solo, produzindo uma explosão ainda mais poderosa do que a de Hiroshima. Nagasaki estava localizada num vale cercado por montanhas, o que reduziu ligeiramente o alcance destrutivo. Ainda assim, o impacto foi devastador. Cerca de 40 mil pessoas morreram imediatamente. Mais de 30 mil ficaram gravemente feridas. Edifícios, fábricas, escolas, hospitais, tudo foi destruído num raio de vários quilômetros. A explosão gerou uma onda de calor, radiação e destruição brutal. Famílias inteiras foram dizimadas. Muitos dos que sobreviveram à primeira explosão morreriam dias ou semanas depois, vítimas de queimaduras, feridas abertas ou síndromes de radiação aguda. A população japonesa estava em choque, o governo em colapso. Com 2 cidades reduzidas a cinzas em menos de uma semana, o Japão percebeu que nenhuma força convencional conseguiria resistir a este novo tipo de guerra. O imperador Hirohito tomou então uma decisão histórica: aceitar a rendição incondicional. A Segunda Guerra Mundial estava prestes a terminar, mas o preço foi incomensurável. Foi nesse cenário que a humanidade despertou para um novo dilema: como impedir que uma tragédia desse tipo voltasse a acontecer? Nas décadas seguintes, as potências mundiais entraram em uma corrida armamentista. União Soviética, Reino Unido, China, França, todos queriam sua bomba. O planeta passou a viver sob a ameaça constante da destruição mútua. Mas havia vozes tentando conter essa escalada. Em 1968, nasce o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Mais de 190 países assinaram o tratado.
Foi um passo importante, mas longe de ser suficiente. Ainda hoje, o mundo abriga mais de 13.000 ogivas nucleares. A ameaça permanece, latente, invisível, mas real. A bomba não destruiu apenas cidades. Ela explodiu a inocência da humanidade, deixou cicatrizes na terra e no espírito humano, e nos deixou uma pergunta que ecoa até hoje: será que aprendemos a lição? A história não pode ser esquecida. Só entendendo o passado, evitamos repetir seus erros. Se você acredita na importância de lembrar, refletir e aprender com os acontecimentos que moldaram o mundo, inscreva-se no canal. Aqui, a história é contada com profundidade, respeito e consciência, porque conhecer o ontem é proteger o amanhã.